Faz de conta que nós estamos num círculo, os 3 círculos, né? E o tema de hoje tem a ver com essa passagem aqui. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Uma passagem de Mateus, em que eu peguei e transformei no seguinte tema. Essa é só a passagem. Que é o tema? Chegou. A pureza da criança é uma bem-aventurança. Então é com muita alegria que a gente passa a palavra agora ao nosso querido irmão Fred, para que ele possa tecer alguns comentários acerca dessa passagem belíssima do Sermão da Montanha. Então, muita paz, que você possa transmitir essa mensagem hoje. Sim, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Muita alegria estar aqui de novo com vocês, nesse formato diferente, mais aconchegante, mais intimista, nesse clima maravilhoso, né? Que a gente não costuma ter por aqui. Agradeço ao Tom, ao Jânio, aqui a oportunidade de falar. E foi pedido para falar um pouco sobre essa passagem do Evangelho, que aí eu começo, que aí é Marcos capítulo 10, versículo 14, especificamente, onde Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelham. E a gente fica pensando, né, o que é que Jesus quis dizer com isso? Primeiro eu trago essa imagem aí, tentando retratar, mas não seria bem o caso, porque estava uma multidão em volta de Jesus, ele estava lá fazendo o sermão do monte, e umas crianças se aproximaram dele, e os discípulos quiseram logo afastá-las, né? E Jesus, o Evangelho até usa uma palavra um tanto quanto, digamos assim, forte, diz zangou-se, mas isso é por causa do nosso vocabulário ainda, que é tão raso, né? A gente sabe que com a doçura de Jesus, ele pode ter falado de uma forma mais enérgica, né, Tom? Mas jamais verdadeiramente se zangando. E ele, então, deixai vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus, o reino de Deus, é para aqueles que se assemelham. E uma outra passagem também que a gente estuda hoje, é quando Jesus fala que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E essas duas passagens, na verdade, são ensinamentos similares. E a gente fica se perguntando, afinal, o que é o puro de coração? O que significa, o que Jesus quis passar nessa palavra? O que ele quis dizer que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças? É das crianças? Espero que hoje a gente consiga ver um pouco aqui. Primeiro, deixa eu só perguntar, Jânio, quanto tempo eu tenho, só para... Tá ok. Maravilha. Então, qual o sentido da mensagem de Jesus, né? O que ele quis dizer com o reino dos céus é para os puros de coração? Ora, gente, quando a gente é puro de coração, a gente tem humildade, a gente tem simplicidade, a gente não tem maldade, a gente não tem julgamento, né? Porque é assim que a gente vê exatamente que são as crianças. Quando a gente vai falar alguma coisa para uma criança, e às vezes a gente está até num momento, digamos, não muito bacana, e às vezes a gente fala alguma coisa para uma criança de uma forma irônica, e a criança não entende a ironia. Por que a criança não entende a ironia? Porque ela assim, é simples, ela é pura. Ela acredita exatamente o que você está falando para ela. Às vezes uma criança ali, às vezes 3 anos, aí vai querer escolher a roupa, aí pega uma peça vermelha, junta com outra azul, fica todo cheguei e pergunta para você, tá legal, e às vezes você está num momento meio tenso e fala, tá lindo, né? E ela acha que tá lindo, porque ela não entende a ironia. E é isso que Jesus quis colocar para a gente, que o puro de coração é aquele que não vê maldade, é aquele que não fica, na verdade, se perguntando se há um interesse por trás, aquele que não fica achando que o que o outro está falando é, na verdade, para diminuí-lo, ou está fazendo isso por um interesse outro, né? E também a questão da humildade e da simplicidade, porque, afinal, a gente sabe que o orgulho
é a maior chaga que a gente vem combater aqui. Por que a gente encarna e reencarna? Exatamente para a gente tratar do nosso orgulho. Porque o nosso orgulho, principalmente o nosso egoísmo também, é que impede que a gente verdadeiramente ame. E que a gente consiga ter um amor pelo outro de fazer algo de uma forma completamente desinteressada. Que impede, às vezes, que a gente consiga amar o diferente. Que impede, às vezes, que a gente consiga tolerar uma opinião diferente. Então, essa humildade, a simplicidade que a gente vê nas crianças, que é a pureza de coração que Jesus veio nos ensinar. E por que Jesus usou a criança como símbolo de pureza? Porque, afinal, a gente aprende, a gente sabe que a criança, na verdade, pode ser um espírito que tem ali milhares de anos. E que, nesses milhares de anos, principalmente está encarnando aqui na Terra, é porque tem alguns defeitos, algumas falhas ainda para corrigir. Mas olha, a criança, ela tem gestos inocentes, né? Ela é, como a gente colocou aqui, ela é desprovida de maldade. Ela às vezes até faz alguma questão que machuca, mas ela não faz sabendo que vai machucar. Ela faz na inocência mesmo. Por quê? Porque nesse momento a gente ainda está esquecido, né? A gente tem um esquecimento, digamos, mais completo. A gente está quase adormecido. Porque, na verdade, se a gente vai estudar o processo reencarnatório, ele não se completa, né, nem com o nascimento, nem com a fecundação do óvulo do espermatozoide, não. Ele vai se completar mais ou menos lá com 7 anos de idade. Né? E à medida que os nossos órgãos vão desenvolvendo, é que vai ficando, que vem aparecendo alguns sinais do nosso passado, que a gente não lembra com clareza o que a gente fez, mas alguns sinais vão aparecendo. Por isso da importância da gente cuidar das nossas crianças na primeira infância. Por isso da importância da gente ensinar para elas com palavras, mas principalmente com gestos, como elas devem agir. Porque se a gente pega uma criança que, por exemplo, levou uma mordida na escola e chega contando, e a gente pergunta se ela mordeu de volta, o que a gente está ensinando para essa criança? Será que a gente está ensinando um ensinamento cristão? Não, né? Então, a gente tem que ter muita atenção, porque nesse momento a sabedoria de Deus é tão soberana que Ele coloca as crianças como seres realmente que são inocentes, que são ali, tem até as características físicas da inocência que elas dependem da gente, porque se não tem um adulto ali para acolher, né, ela fatalmente nem consegue sobreviver, dependendo da idade. Tanto é que até a própria lei dos homens prevê como crime o abandono de menor. E ele traz isso, né, a sabedoria de Jesus traz isso para quê? Para mostrar que ali está a melhor forma da gente começar a moldar e ajudar a curar, às vezes, vícios que vêm acompanhando e acompanhando. Então, é com essa questão, com a ausência de egoísmo, a ausência de maldade, com a simplicidade, que Jesus utiliza a criança como símbolo de pureza. E aí eu pergunto, né? Se a gente faz uma reflexão, as crianças são racistas? Se a gente coloca aqui para brincar, ela não sabe nem o que é raça. Ela vai ver outra criança e vai brincar, e vai se misturar e não... Então, assim, de onde vem o racismo? Está na criança? Não. Às vezes está no que ela vê no comportamento dos pais. Né? Crianças se vingam? Em regra, não. Né? A gente, quem convive com criança sabe que às vezes é cansado de saber que levou um chute não sei o que e ficou, doeu e tal, mas não fica pensando que no dia seguinte vou fazer isso, vou fazer aquilo. Via de regra, acontece. As crianças julgam, né? Não, né? Elas não ficam apontando o dedo e olhando para trás a todo momento, né? Às vezes, até quando a pessoa está fazendo um elogio para a gente, se a gente não vai muito com a cara daquela pessoa, a gente acha que ela está sendo irônica. Ela está fazendo isso só
Eu sei, não tá... Que isso? Né? Quer ver um outro ponto que é completamente diferente de adulto e criança? Talvez o Guilherme tenha vivido isso tempos atrás. A família dele, talvez. Quando ele falou que queria entrar para a política, eu imagino que todo mundo sabe, mais um que quer ir lá, roubar, se aproveitar, não sei o quê. Né? Imagina, a criança nem sabe o que é política, mas se sabe e você fala para ela que a pessoa está querendo para melhorar, ela vai acreditar. Mas nós não. A gente fica sempre achando que tem um interesse por trás de tudo que está se fazendo, né? De quase qualquer comentário que a gente coloca. Então, são essas reflexões que a gente tem que fazer, porque cada vez mais que a gente tenta se aproximar de como uma criança age, de como uma criança pensaria, como Jesus coloca, cada vez mais a gente se aproxima do reino dos céus. Né? E, de novo, né? As crianças não veem maldade. Então, peguei essa foto aqui, tinha várias para mostrar, né? Se você não vai dizer para ela que tem alguma diferença, até porque não tem, ela vai brincar, ela vai amar, ela vai tratar como igual, como todos nós somos, né? Tanto é que, assim, eu lembro muito da minha infância e também da infância do meu irmão. Tem um irmão que é mais de 10 anos mais novo que eu, e a gente ia sempre numa casa de praia em Flecheiras, e meus pais sempre traziam muitos moradores lá de Flecheiras e tal. A Raquel também ia lá. E a gente vinha os moradores de Flecheiras, e a gente brincava como se fosse amigo. Não tinha diferença, não tinha questão de que um tinha mais dinheiro que o outro, que um era isso, que o outro era aquilo. Não, todo mundo brincava, jogava bola, era igual, as regras eram as mesmas, né? Não tinha emprestava os bonecos. Então, a criança é assim, gente, não vê essa diferença. E é esse sentimento que a gente tem que ficar resgatando e trazendo, se a gente quer verdadeiramente seguir os ensinamentos de Cristo. Isso aqui é engraçado. Como as crianças solucionam problemas, né? Isso aqui só para contar um caso rapidinho, que ano passado, meu sobrinho de 6 anos, acho que ele já tinha 6 na época, estava aqui em Fortaleza um dia, que ele mora em São Paulo, e aí, um domingo de manhã, não sei o que, numa bobagem, teve um acidente de trânsito, que o pai dele estava dirigindo o carro e eu estava no carro também. Aí os ânimos ficaram meio exaltados, um acusando o outro, chamou a perícia, aí demorando a perícia. E aí o Bernardo olhou assim para o pai dele e falou: pai, vem cá, mas por que vocês não resolvem isso? Aí o pai dele: não, porque tem que esperar a perícia e tal. Ele falou: não, pai, mas por que você não pede desculpa para ela pede desculpa para você e pronto, está resolvido. Complicado. Não é simples, pronto, pede desculpa. Não é isso que a gente vai fazer quando fala, pede desculpa a alguém e está resolvido. Então, é essa simplicidade, gente. É essa simplicidade do Bernardo que a gente tem que trazer para a vida. Eu sei que, obviamente, no caso dele, tinha dúvida, mas só para a gente identificar que às vezes a gente fica complicando, né? E assim, se alguém me ofendeu, até aquela pessoa me pedir desculpa, eu não vou falar de novo. Mas o meu esposo deixou de fazer isso, ou minha esposa fez aquilo, e aí você fica numa bola de neve, você revida. E aí eu fico me perguntando o tempo todo: será que a gente está sendo cristão? Porque os ensinamentos que Cristo trouxe para a gente são tão bonitos. Ele manda a gente amar inclusive os inimigos, manda amar inclusive os que nos caluniam. Como é que as pessoas próximas da gente, a gente às vezes vai ficar cultivando sentimento de rancor e ficar ali guardando uma coisa ruim que só faz mal para a gente toda vez que a gente lembra, né? E aí Jesus também compara os candidatos aos reinos dos céus às crianças. Por quê? Porque, como a gente coloca, a pureza que a gente precisa no coração, que tem no coração da criança, né, de resolver o problema, pedindo desculpa, de não ver maldade num elogio, não ver maldade num gesto, de não diferenciar nenhuma pessoa porque tem mais ou menos dinheiro, ou por causa da cor da pele, ou por qualquer tipo de preferência, por ser humilde, por ser simples. Então, por isso que os candidatos ao reino de Deus são comparados com as crianças.
porque são esses que, na verdade, conseguem levar essa pureza que as crianças têm no coração, que vão mais facilmente atingir, né, conseguir evoluir e alcançar o reino dos céus. E aí a gente pergunta, né, mas o estado infantil, né, a infância, significa uma pureza absoluta? Não, a gente sabe que não. Por quê? Porque, na verdade, os espíritos que estão ali, eles têm um passado, né? Todos nós carregamos passado, então, principalmente se estamos aqui na Terra, a gente tem vícios a curar, a gente tem defeitos a tratar, mas, é como eu falei, nesse momento, além do esquecimento do passado, a gente ainda está adormecido, assim, esses vícios mais entranhados, né? Que dependendo do tratamento que a gente dá, de novo a importância da primeira infância, né? Assim, desde a gestação até os 7 anos, pode ser que a gente consiga vencer vícios muito grandes se a gente demonstrar com amor, com atos, com atitudes, nos ensinamentos dessas crianças que formam o caráter até os 7 anos. E o Tom me corrige aqui, que eu acho que a própria ciência, né, Tom, já coloca aqui mais ou menos o caráter das pessoas, assim, a personalidade, né? A psicanálise, né? Coloca que a personalidade é basicamente da gestação até os 7 anos. E a gente pergunta, mas por que a criança já não se mostra como ela é? Né? Assim, por que ela não já nasce com aqueles vícios que a gente sabe que a gente traz como espíritos eternos, como espíritos milenares? Ora, primeiro que a fragilidade do corpo de uma criança, ela não comporta, né, que o espírito se vincule completamente, trazendo tudo aquilo que ele carrega. Por isso que, com o passar do tempo e o desenvolvimento dos órgãos, é que vai voltando todas as características que a gente traz conosco. Mas, de novo, dependendo de como a gente se tratou nesse primeiro período, principalmente, a gente pode deixar algumas coisas já no passado. Por isso que a missão que Deus confia aos pais é grandiosa e, assim, de extrema responsabilidade. É uma responsabilidade que a gente deve levar muito a sério, porque é um irmão nosso, um outro filho de Deus, que ele está confiando que a gente ajude de uma forma mais intensa, de uma forma mais direta, a evoluir nessa encarnação. É curioso, até no Livro dos Espíritos, aqui na questão 385, é tão forte, principalmente o amor da mãe, que ele coloca aqui, o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por um outro ser. Então, assim, e é óbvio que essa fragilidade da criança, tanto física como essa fragilidade, digamos, da inocência, né? Que às vezes a gente tem até que alertar no mundo de hoje, filho, vem algum estranho falar com você, cuidado, né? Assim, não fala tudo, não vai com ele assim sem me perguntar antes, tudo mais, porque a criança é tão inocente que chegar qualquer pessoa ele vai, né? E essa fragilidade é que faz com que esses laços não estejam completamente feitos no primeiro momento e com que a criança apareça com características bem diferentes do que aquele espírito carrega. E, assim, a bondade de Deus é divina, né? Assim, a forma como ele faz tudo, o universo, é completamente perfeito. Então ele dá esse aspecto da inocência na criança até para atrair. Atrai a atenção, obviamente, dos pais, mas atrai de todos nós, né? Quase nós não vemos uma criança, fica ali brincando, fazendo gracinha, né? Não fica fazendo gracinha para adulto, né? Quando a gente vê, né? Quando a gente vê uma criança, então, que está assim, meio emburrada, aí que a gente quer mesmo ver se a gente consegue fazer ela, né, parar de chorar ou dar um sorriso. Então, essa perfeição que vem aqui traz esses laços de inocência. E por isso que as crianças não mostram ainda como o Espírito é. E aí, assim, aqui eu trouxe essa imagem que é
várias crianças, né? Infelizmente aqui, algo que talvez pudesse ser em quase todas as cidades do Brasil, né? Se Deus quiser a gente consegue mudar isso. Mas assim, na inocência das crianças, vocês acham que elas estão felizes ou tristes? Estão felizes, né, gente? Para elas, não importa não ter chuteira, não importa não ser um gramado perfeito, não importa não ser uma quadra. É óbvio que isso é como eu falei, né? Se Deus quiser, não sei quantas encarnações eu vou ter que vir ainda. Né? Eu sou esperançoso que até o final dessa encarnação, como eu sou novo, pode ser que a gente já consiga que não exista mais esse tipo de foto, pelo menos aqui no Brasil. Mas assim, para elas está tudo bem. Para elas não estão pensando que está errado, que está... E aí a gente vê, né? A pureza das crianças é tão grande que até nisso. Você brinca com elas, às vezes de se esconder e voltar. Não precisa do videogame mais elaborado, não precisa do aspecto tecnológico mais caro. Não. Muitas vezes precisa só de amor, precisa só de atenção. É isso que vai fazer a diferença. E como eu coloquei, né, o espírito acaba ocultando o caráter verdadeiro quando criança. E por que isso? O Evangelho explica, né, que esse estado de perturbação que a gente tem quando a gente reencarna, ele faz perder a nossa consciência, né, a consciência de nós mesmos. Então, assim, além do esquecimento, é como eu já coloquei, essas características mais fortes, elas ficam meio que adormecidas. Elas ficam prontas para serem tratadas. Prontas para serem tratadas. Se a gente consegue dar amor, mostrar amor e praticar o amor com essa criança, de novo, é muito provável que esses vícios que ela poderia até trazer de outras encarnações já nem se manifestem ou se manifestem de uma forma ainda muito tênue depois que ela crescer. E aí, o porquê, né? Por que tem o estado de infância? Por que a gente passa, todos nós, por esse estado de infância? Porque, como eu coloquei, já pensou, gente, se a gente tem os nossos filhos e ele já sai falando tudo e sendo, não, que sopa de feijão? Tá ficando doido? Não, não quero sopa de feijão, eu quero aqui, né, filé, não sei o que lá, pizza... o que? Tá trazendo aqui comida fria, sai daqui para mim, né, gente, assim, o que? Esse brinquedo tá quebrado, não quero isso. Ou então, lá atrás, né, como é que eu vou jogar assim, chuteiro, enfim. Além de trazer essa simpatia natural de todos nós pelas crianças, ela proporciona um recomeço. Porque toda vez que a gente volta para a Terra, a gente tem a oportunidade de novo de recomeçar, de fazer diferente o que a gente errou lá atrás, né? A gente aprender lá de algumas formas, mesmo que a gente tenha esquecido, mas de ter uma forma de aprender com esses erros e fazer diferente agora. E obviamente isso facilita o nosso progresso moral e também intelectual. Até porque, assim, vamos pensar agora de uma forma um pouco mais material. Quem é que tem mais facilidade de aprendizado? Criança ou adulto? Criança, né? Tanto é que hoje já tem escola bilíngue, desde cedo e tudo mais. Por quê? Porque sabe que aquela criança vai ter uma facilidade muito maior de aprender uma outra língua já naquele momento. Né? A gente vê hoje a tecnologia avançando super rápido e tem criança que parece que ela já sai da barriga sabendo que destrava o celular assim, né? É incrível, já pega o negócio e vai... Como assim? Né? Enquanto a gente pega alguns adultos que olham aquele negócio e dizem, meu Deus, o que é isso? O que eu faço com isso? Graças a Deus a gente está... Vários adultos também estão se empenhando em aprender a mexer, mas tem. Né? Então esse estado de infância, ele também vem a ser muito importante, muito necessário. Para quê? Para possibilitar um recomeço e para facilitar o nosso progresso intelectual e moral. Porque é óbvio que, assim,
que às vezes, quanto mais jovem a gente está, mais aberto a mudanças e a aprender coisas novas a gente está. Né? A gente aqui vê no Espiritismo que a gente está sempre aprendendo. Estejamos aqui, estejamos no mundo espiritual, na erraticidade. Mas é fato, gente, que muita gente deixa de fazer um curso, alguma coisa que está pensando, porque já tem uma idade mais avançada. Ah, não, vou fazer isso, não quero mais aprender nada não. Quero mais conhecer nada não. Meu pai disse para mim que não quer conhecer nenhuma cidade a mais. Quer só repetir a que ele já conhece. Até isso. ele já brinca, né? Mas é sério. E a gente sabe que a gente está sempre aprendendo. Né? A gente está sempre aprendendo. Mas às vezes não é mais fácil a gente escutar em pessoas de mais idade que, ah não, agora com essa idade você quer que eu mude? Não. Agora não. Como não? Mas, obviamente, a gente sabe que é bem mais fácil mudar na infância. Então, por isso até que a gente passa por essa fase maravilhosa. Eu coloquei uma foto aí, não sei se dá para ver direitinho, mas o menininho está com um tablet, né? Então, enquanto o avô está lá lendo um livro, que também é muito gostoso, eu não consigo dispensar ainda meus livros de papel, mas está lá o menininho, o tablet, né? E a gente sabe da dificuldade, às vezes, né, do esforço a mais que esse avô, vamos chamar assim, precisa para aprender a mexer nesse tablet, a manuseá-lo, do que esse menininho aí que, sei lá, não deve ter nem 6 anos aí, a foto. E aí, gente, a gente fica pensando, mas afinal, onde é que está o reino dos céus? É um lugar físico? Alguém se arrisca? Alguém se habilita? Eu não vou arriscar a perguntar aqui porque não deu para decorar. Deu para saber alguns nomes, né? Eu vi que tem mais de uma Léa aqui. Né? Quem é Léa? Mas enfim, gente, onde que está o reino dos céus? É um local físico, né? É lá em cima, é ali perto da Lua, perto de Saturno. É em outro sistema planetário. Onde que fica o reino do céu, gente? Aí. Quem foi? Maravilha, exatamente. Dentro de nós. Né? E Jesus nos disse isso. O reino de Deus não vem com aparência exterior, porquanto o reino de Deus está dentro de nós. E é isso, gente, que às vezes é o nosso grande erro. A gente fica buscando a felicidade em fatores externos o tempo inteiro. A gente fica buscando a felicidade no reconhecimento do outro, na atenção do outro, no amor do outro. Ou a gente fica buscando felicidade no reconhecimento do trabalho, ou porque tem uma casa assim, ou tem um carro acolá, enfim. Quando na verdade a felicidade está aqui dentro. A felicidade é exatamente a gente encarar com a pureza das crianças, com simplicidade, com humildade, desprovido de qualquer orgulho ou vaidade, o que acontece com a gente. É a gente ter, na verdade, mesmo nos momentos de maior turbulência, a gente ter paz interior. Se isso não é a felicidade plena, se isso não é o reino dos céus, o que seria, né? Então, eu acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer, de entender que às vezes a gente fica procurando muito fora da gente os aspectos para a nossa felicidade, os aspectos que vão nos levar a um outro caminho, quando está tudo dentro aqui. Como Anaí. Como a Anaí bem colocou aqui. Né? O reino dos céus é algo que está aqui, ó, nosso coração. Então, e é um exercício diário, gente. É um exercício diário do orar e vigiar. Porque quando alguém solta uma ofensa para a gente, se a gente está atento, a gente já consegue, no primeiro passo, já não revidar na mesma hora. Né? Se sente a vontade de revidar, já lembra do Chico, pega um copo d'água
enche a boca d'água, ainda está com um pouquinho, bota mais água dentro da boca, aí passa. E aí depois a gente fica pensando, mas por quê? Por que eu quis revidar isso imediatamente? Por que eu veio essa vontade? E aí a gente fica vendo, não, bem que aquele filme Advogado do Diabo dizia mesmo, que o pecado favorito do diabo é a vaidade, né? Porque é o que nos pega mais, né? É o nosso orgulho, é o que nos faz desviar do caminho. Às vezes a gente está no caminho, aí alguém fala alguma coisa, isso aqui não está feio, não sei o que, então você está se humilhando, deixa de ser besta, não sei o que. Aí a gente, como dizem aqui no Ceará, então, a gente emprenta os ouvidos, né? E aí vai seguir ali o conselho da pessoa que é humana, que está ligada ali, muito ligada à terra ainda, e esquece de seguir os conselhos de Jesus. E aí, escutando uma palestra, para vir para cá, o rapaz deu essa frase desse livro, Siga em Frente, da Célia Rezende, que eu achei fabulosa, que diz, né, que aos 6 anos, nós ainda somos livres o suficiente para não nos deixar aprisionar pela perda de um objeto. Né? Porque hoje, às vezes, a gente fica muito preso assim, a gente ama os objetos e quer ter as pessoas, né? Ao invés de amar as pessoas e ter os objetos. Às vezes a gente confunde, né? Fica num sentimento de posse ali, às vezes com o filho, às vezes com o marido, às vezes com a esposa, com o namorado, enfim. E fica amando ali o carro. Não vou emprestar meu carro, não, pelo amor de Deus. Ai, o carro passa. Eu falo, porque minha mãe está aqui, lembra bem, graças a Deus eu não sou mais assim, mas uns anos atrás, não tantos atrás, Ave Maria, bater no meu carro, que era novo, quase que eu ia em depressão, assim, não, exagero, mas eu não queria nem ver o carro até consertarem. Não quero ver não, tá doendo demais. Né? Então, assim, para a gente saber, né? Mais um elemento aí que mostra como as crianças são um exemplo maravilhoso a ser seguido por todos nós. Tá? E agora eu vou devolver a palavra aqui para o Jânio. Vou deixar só esse boa noite aí. Então, nós temos aqui alguns minutinhos para a gente conversar um pouco, fazer uma pergunta dentro do tema. O Fred trouxe tantas coisas interessantes, acho que mexeu com muitas memórias de nós, né? Coisas que a gente viveu quando era criança e que às vezes a gente sente saudade, mas por que eu perdi isso? Por que eu deixei passar, deixei de viver aquela pureza, aquele estado de unidade com o outro, de sentir-se igual ao outro, né? A gente vai adultificando e vai se distanciando, criando adversidades, alimentando ressentimentos, enfim, né? Então, quem quer fazer a primeira pergunta? Opa, pois não? Assim, eu vejo algumas crianças que são racistas. Você conhece algumas crianças que são racistas? Que idade? 6 anos. 6 anos, 6 certo. anos. Mas elas são de anos. Assim, são questionamentos, né? Porque a parte dos pais, né? Eu também acho que sim. Mas você estava falando, estava me vindo à mente a questão de outras vidas, né? Que a criança teve, que às vezes já traz dentro de si aquela questão mesmo de ser racista em outra vida, né? E às vezes está certo, pega um pai racista também, aí alimenta, né? Aí quando pega um que não é, lógico que o pai tende a ser todos iguais. Mas assim, é só essa questão mesmo. Seria assim uma observação, porque às vezes tem realmente também. Então eu vou transformar essa observação em uma pergunta. E o Fred pode responder, o Tom, o Marcinho, quem quiser, né? E aí, uma criança de 6 anos, que ela conhece algumas, sendo racista, isso é porque é uma influência dos pais, o comportamento dos pais que ela absorve,
ou digamos que os pais nem percebam ou não transmitam isso e a criança tem esse comportamento, ela traria isso de vidas passadas, e enfim, né? É uma mescla, é uma conjugação dos dois fatores. De onde é que viria esse comportamento, digamos, racista de crianças pequeninas? Aos 6 anos, está mais ou menos ali, digamos, já completamente concluída a reencarnação, né? Então, assim, se ele traz algum vício desse, de vidas passadas, e, digamos, não teve o tratamento devido nesse início, esse vício já pode estar se manifestando. E, assim, a influência dos pais e do meio, né? Porque às vezes ela vê outras crianças sendo, às vezes ela vê outros comentários, às vezes são professores, né? Então, todas essas influências podem acabar na cabeça daquela criança, fazendo com que ela ache que ela é diferente da outra, com que ela é superior à outra, por causa de uma questão de cor de pele, como essa, né? Mas assim, seria muito, muito improvável, por exemplo, ver essa mesma criança ali com 1 ano de idade e você colocasse para brincar com outra criança de uma outra, eu não gosto nem de usar a palavra raça, mas vamos lá, de outra raça, né? Enfim, que tem uma cor da pele diferente, desculpa, eu não gosto de falar a palavra, de outra etnia com cor da pele diferente, e botassem para brincar, e assim, seria muito, muito, muito improvável que ela tivesse qualquer tipo de rejeição pelo simples fato da cor diferente. Se tivesse alguma rejeição, podia ser energética, ou podia, enfim, mas seria totalmente improvável, até porque a gente vê, né? Esse é meu filho, ele acabou de começar na creche, eu vejo lá, ele brinca lá com todo mundo, não tem nem 1 ano ainda, e, enfim, ele é um como qualquer outro é uma. Bem? A próxima. Tem um aqui da internet. Tem um na internet, o que é que a pessoa diz aqui? Infâncias difíceis, por vezes, também não podem ser Infâncias difíceis, por vezes, também não podem ser necessárias para impulsionar a encarnação. Eita, o Tom pediu para responder. Bom, eu vou refazer a pergunta aqui. Ele continuou. Ainda continua? Ele deu uma ajuda. Sei que nosso querido Chico teve uma infância com várias dificuldades, por exemplo. Pessoas que sofreram na infância e conseguiram transformar isso em amor ao próximo, por exemplo. Então, repete a pergunta de novo no começo. Infâncias difíceis, por vezes, também não podem ser necessárias para impulsionar uma encarnação? Boa pergunta. Tom, vamos aqui. A gente gosta de te ouvir. Tão quietinho. Então, quem é a pessoa? Charles Barbosa, conhece? Ah, Charles Barbosa. Então, vou passar aqui o nosso amigo Tom. Faz pra gente, né? Ele está escrevendo o nome da Raquel, tá? Tá certo. Bem, gente, a interpretação aqui não é assim, né? Eu acredito que o Espírito, quando, diante desse chamado que todos nós temos internos de evoluir, a gente realmente atrai os campos de experiências que são propícios para realmente alavancar o nosso desenvolvimento. Agora, a gente precisa levar em conta também a história kármica da pessoa. Não é assim, do nada ele escolheu, puxa vida, eu vou escolher muita dificuldade ali, porque assim eu vou. Não acredito que seja assim. O Chico Xavier, ele veio com essa mãe, com esse pai, com a madrasta, né, que espetava o Chico, segundo os biógrafos contam, né? A madrinha, né, que espetava lá e tudo mais. Ele tinha uma história kármica com ela. Não foi do nada. A gente atrai as pessoas para formatar esse campo de experiência, para poder a gente realmente ter a oportunidade de passar, às vezes, pela expiação, e também passar pela provação. E a gente daí, diante do preparo que a gente recebeu no plano espiritual e em outras existências, a gente vai ter a oportunidade de fazer escolhas.
quanto mais maduro o espírito, ele tem mais recursos internos para passar por aquelas experiências. Então, realmente, Charles, Raquel, né, e amigos, não existe acaso. Não existe acaso. Aquilo que a gente, os contextos que a gente vivencia, eles são os mais propícios para a gente evoluir, qualquer que seja ele. Se a gente acreditar em acaso, puxa, mas o que é que isso aconteceu comigo, foi injusto? Aí fere a nossa crença em Deus, se a gente acredita que Deus é o criador de tudo. Então, se Ele permite que as coisas aconteçam conosco, e foi uma injustiça dele, aí nega logo o princípio de Deus. Então, as situações que a gente vive, tá, elas podem ser sim alavancas para a nossa evolução. Mas é importante que a gente lembre que nós somos humanos, a gente está como espírito encarnado. Então pode ter dor, pode ter sofrimento. Os primeiros cristãos, eles iam para o martírio, dizem os historiadores, diz Emmanuel nas suas obras monumentais, que falam a época, né, visto que ele viveu, que eles viviam aquilo ali, as situações dolorosas, tá? Tinham a dor, mas o sorriso no rosto deles, o olhar era baseado na esperança. A esperança, olha, isso é passageiro, mas nós vamos passar por isso. A vida não é só essa. Se estamos passando por isso, tem a ver com o nosso karma, mas também tem a ver com a misericórdia divina, nos possibilitando a nós evoluirmos por qualquer que seja a situação que nós passemos. Então, criança, todos nós somos. Todos nós tivemos dificuldades, né? Quando eu apanhava do meu pai, lá na infância, ficava tristíssimo, chateado, com raiva, ódio. Na minha adolescência, eu queria que meu pai morresse. Eu queria que meu pai morresse. Tamanha era a dureza dele. Foi preciso que os anos passassem para eu entender que meu pai deu o melhor possível. Nós, graças a Deus, conseguimos, nesta encarnação, nos declarar amorosamente. E eu reconheci para ele. Eu disse: pai, muito obrigado como o senhor me tratou. O senhor deu o seu melhor diante do que o senhor recebeu e o que era da sua época. Os pais dão o que eles podem de melhor, dentro da época deles, e diante daquilo que eles receberam. Eu vi que se eu não tivesse tido o braço firme dele, talvez eu tivesse me perdido na encarnação. A turma da minha época se reunia como adolescente para ir para os prostíbulos, e meu pai não deixava eu sair, ficava no comércio. A gente tinha uma bodega. Você sabe o que é bodega, não sabe? Então a gente tinha que ficar lá de 5 da manhã, 10 da noite, menino, adolescente, aquilo ali, doido para ir para as bagunças, né? Mas ele controlava as bagunças, né? E eu vi depois, com o tempo, que eu tinha matrizes muito fortes. Se eu não tivesse, na distorção, que se eu não tivesse me trabalhado, possivelmente eu corri um grande risco de eu perder na minha encarnação. Teria algum dano. Mas eu pude dizer isso para o meu pai. Então, a gente se vitimiza, né? Às vezes dizendo, é culpa de pai, culpa de mãe, não sei o que, isso não é neném, né? Tem neném, né? A gente, às vezes, quer justificar a nossa escolha equivocada, porque é de pai, conta de mãe. Gente, são espaços que a gente realmente precisa para evoluir. Quanto menos a gente se vitimizar e dar justificativa, e enfrentar o que a gente precisa enfrentar para evoluir, para realmente dizer, eu quero crescer, eu quero me melhorar. Agora, entendendo como humano, que a gente pode sofrer, pode ter dificuldade, pode cair, mas cair e levantar é próprio do espírito encarnado. Tudo bem? Só fazer um complemento. Bem rápido. Mas só um complemento, assim, nas crianças que estão sob nossa responsabilidade, né, que a gente lembre sempre da passagem de Jesus, que ele fala que há de ter escândalos no mundo, mas ai daqueles porque vêm os escândalos. Né? Então, assim, a gente tem que dar o máximo de amor das crianças que estão nossa responsabilidade direta ou indireta. E também, mesmo que não estejam sob nossa responsabilidade, mas se a gente pode fazer algo para amenizar a dor dessa criança, por mais que a gente compreenda que nada é o acaso, mas que a gente pratique sim a caridade, tente amenizar a dor dela,
Porque a gente sabe que a gente é responsável não só pelo mal que fazemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Ela... Mas a última pergunta da noite. Obrigado. A primeira vez que eu venho aqui, eu sou completamente leiga na doutrina espírita. Ok. Tá? Quando o Tom falou do pai, que o pai é um homem muito duro, muito severo, mas que depois ele achou que ele fazia o melhor que ele podia e tal, eu fico me perguntando assim, não existem situações em que o pai ou a mãe são pessoas assim, essencialmente ruins. Me veio à mente a história lá da menininha lá da Isabela Nardoni, que o pai jogou pela janela e tal. Assim, às vezes ele encarou o pai dele como uma pessoa dura, severa, mas que estava fazendo o melhor que podia para o bem dele. Mas assim, não existe uma situação em que a criança é colocada numa família com um pai muito ruim, que a maltrata, ou que às vezes até molesta sexualmente, ou com uma mãe também, que a deixa ser maltratada por um padrasto. E eu fico me perguntando como é que isso acontece. Boa pergunta. Mas seu nome? Ivana. Eu vou começar a responder aqui em poucos minutos, que o tempo está correndo. Sua pergunta é muito complexa, mas é assim, não que nós queremos negar a maldade, a crueldade no coração das pessoas, que elas são capazes de fazer isso até com seus próprios filhos, e às vezes fazem até com elas próprias. Mas assim, dentro de um plano muito mais alto, mais elevado, existem leis perfeitas que nos regem. E se eu, digamos, não me confiar nessa perfeição dessas leis divinas, eu vou ter uma forte tentação em acreditar que eu sou vítima de uma injustiça. Então, se eu acreditar piamente nisso, eu estou me desconectando das leis divinas que vibram dentro do meu ser. Isso quer dizer o quê? É que isso é um pouco difícil para quem está chegando pela primeira vez, mas eu escolho os meus pais. Nenhum de nós aqui estava passando assim como espírito, assim, eu estava passando aqui, aí estava ali um casal que estava tendo conjunção carnal termo jurídico, né? Estavam namorando, sexualmente namorando, pronto. E se eu te disser que eu não gosto da expressão transando? Fazendo amor. Fazendo amor. Sexo, pronto. Fazendo sexo, pronto. Então o que acontece? Não é uma coisa aleatória, você entende? Então, já que eles estão ali, eu vou ali. Não, existe. Todos nós, antes de estarmos aqui na Terra, nós estávamos num campo vibratório de uma mulher que elege um homem, ou que atrai magneticamente um homem, porque também às vezes tem a violência sexual. Isso é uma coisa energética, e é outra novela, outra pergunta, fica para a próxima reunião. Mas o fato é que o acaso não existe. E eu sou responsável pela escolha dos meus pais. Eu sou capaz de atrair as experiências que aqueles pais vão dar para que eu possa crescer de alguma forma. Então, assim, se eu não acreditar na perfeição dessas leis divinas, eu vou estar como vítima. Então, tipo assim, eu sou um coitado. Eu nasci aqui para sofrer, eu não tenho poder nenhum. Calma. Todos nós, todos sem exceção, temos uma luz muito forte no nosso ser. E que às vezes é difícil de acessarmos. Porque a gente às vezes fica tão enganchado nas camadas de sofrimento, de negatividade, de pessimismo, de baixar mesmo a energia, que a gente esquece do que nós somos em essência. Em essência, todos os seres, inclusive os criminosos mais terríveis que a gente possa conhecer, na essência deles, eles são luz. Só que eles estão tão desconectados disso, eles estão tão afinizados, estão tão imbricados com a sua negatividade, que eles acham que são a negatividade deles. Entende? Agora, requer todo um trabalho para transformar-se, e assim, as leis divinas são tão sábias, que por mais que o indivíduo se afaste delas, há mecanismos para que ele volte ao seu eixo. Entende?
Então, assim, as leis divinas são perfeitas para nos fazer voltar. Pode ser agora, pode ser no próximo ano, pode ser daqui a 10 anos, 100 anos, não importa. Mas todos nós um dia temos a capacidade de retornar ao nosso eixo e nos iluminarmos. Nós não estamos fadados a sermos maus, cruéis para o resto da eternidade. Não, nós não nascemos para isso. Nós nascemos para brilhar a luz que nós temos. Pode demorar ou não, mas todos nós, um dia, a gente vai chegar lá. E não existe vítima no processo cósmico da evolução do ser. Não existe. Por mais que a gente veja uma circunstância, mas é duro, mas há uma passagem do Cristo que somente a doutrina espírita me ajudou a explicar, a compreender essas situações de maldade que a gente vê, como o caso que você citou, foi muito famoso. O escândalo é necessário, mas ai daquele que escandaliza, porque tem a lei de causa e efeito. Então está todo mundo aprendendo com, eu faço uma coisa legal, eu tenho uma resposta legal, isso me incentiva a fazer de novo. Eu faço uma coisa desarmônica, eu vou passar por sofrimento, eu vou passar por dificuldades, em que eu posso reconhecer de imediato, então eu posso me rebelar mais ainda e fazer mais maldades. Mas chega uma hora, o sistema interno de luz é tão perfeito dentro da gente, chega uma hora que cansa ser mal, cansa fazer maldade, perde sua energia. Então nessa hora que o ser de algum, aquela luz lá dentro é com que é ativada e aí pede perdão, entra num processo de remorso e busca reparar de alguma forma coisas que a gente não alcança. Então, aguardemos aí que a lei divina é perfeita. Ok? Só uma parte. Uma parte? É bem rapidinho, que é justamente isso que você falou, da questão da lei de causa e efeito. Nesse caso, só mesmo, assim, não cabe a gente julgar, nem a criança. Porque assim, só se fosse pegar a ficha encarnatória dessa criança para ver o que ela fez para isso ter acontecido. Então, muitas vezes, justamente naquela passagem de Jesus, que ele diz, Pedro, embainha a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, a lei de causa e efeito. Então, a gente vê um acontecimento no tempo, né? um acontecimento isolado. Mas você precisaria ver as fichas desses seres, dessa família, anteriormente, as encarnações anteriores, para poder entender isso aí. Isso não cabe a gente julgar. Mas, assim, às vezes é importante até conversar sobre isso, porque se a gente lançar o olhar só sobre esse caso, é injusto, é maldade, é isso. Mas é mais complexo, realmente a causa não existe, tem uma explicação, e aí tem a ver, passa por isso aí mesmo, lei de causa e efeito, e não é só mesmo para isso é a parte, né, que você falou. Beleza. Mas seu nome? Everton, obrigado pela sua participação, Everton. Então, é um assunto que requer estudo, sabe? Tem que estudar, refletir, meditar, pensar, mas como é que funciona mesmo? E acima de tudo, buscar sentir o coração. O que eu estou estudando aqui ressoa com a minha essência ou ressoa com a minha negatividade? Não. Isso aqui me aproxima de Deus, mas isso aqui afasta das leis divinas. Então, a gente vai aprendendo, né? Tentativa e erro, a gente vai um dia gostando mais de se harmonizar do que se desarmonizar. Ok? Gente, foi um prazer muito grande estar com esse público aqui seleto, né? O público que no Ceará, tudo quando acontece chuva, ninguém sai de casa. Eu mesmo, vai ter um show, é no local coberto, mas se no trajeto tem água, vou nada, vou não, né? Então, mas assim, então, que bom, foi muito legal a gente poder conhecer o nome de vocês, tá certo? Então, nossa querida Ju agora nos abençoe mais. E Fred, muito obrigado de coração pela sua presença e sua fala, tá bom? Seja bem-vindo sempre.